A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, glória a Deus. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, Marcos Paulo. Quero agradecer a todos os inscritos do canal, aqueles que estão se inscrevendo. Peço que compartilhe, que deixe os seus comentários e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vós. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu quero aqui trazer uma palavra de Deus, elementos essenciais na vida do crente. Eu quero aqui trazer alguns elementos que são essenciais, fundamentais na vida de um crente. Eu quero ler a Bíblia no capítulo 6 do livro do Gênesis, capítulo 6, versículo 1 diz assim: Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade os varões de fama. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, do seu coração, era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem sobre a terra, pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver ter feito. Versículo 8. Porém, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Vamos ler o versículo 22, que diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Meus irmãos, este é o contexto. O contexto é da corrupção geral da humanidade. Após algum certo tempo da criação de Deus, nós vemos que os homens, eles se corromperam, os homens começaram então a se multiplicar sobre a terra. A Bíblia diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram mais formosas, tomaram mulheres para si e então coabitaram com elas. A Bíblia Sagrada diz então que então nasceram filhos, e estes eram valentes na antiguidade, varões de fama. A Bíblia Sagrada diz que a imaginação dos pensamentos dos homens era má continuamente. Veja, tudo que os homens pensavam era má, tudo que imaginava o seu coração era mau. Tudo que pairava na sua mente, nos seus pensamentos, eram más continuamente diante de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E aqui no versículo 6 e 7, Deus então decide dar cabo à sua criação. Deus decide dar cabo tanto do ser humano como de todos os animais que havia criado. Então Deus agora está decidido, meus amados, a acabar com tudo, a destruir com tudo, a aniquilar com tudo. Por que Deus queria fazer isso? Por que Deus sentiu em seu coração, embora Deus é Espírito, é somente uma forma para que nós possamos entender, falar sobre coração, sobre tristeza, falando sobre arrependimento, é só uma maneira, uma linguagem que nós, seres humanos, mortais, entendemos. Então, por que o coração de Deus decidiu, então, destruir com tudo, aniquilar com tudo? A Bíblia diz porque os homens
começaram a multiplicar-se na terra e cometer todo tipo de pecado, todo tipo de atrocidade na terra que o Senhor Deus havia criado. Aleluia. E ali no versículo 5, Deus continua dizendo: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Este é o motivo de Deus querer destruir a humanidade. Este era o motivo de Deus querer desfazer com a criação que ele havia criado. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui, no versículo 8, olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Toda a intenção de Deus de destruir a humanidade que havia criado, de destruir os animais, os répteis, as aves que havia criado, para no versículo 8. Deus decidido a fazer. A Bíblia diz no versículo 8, Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus já decidido olha para a terra e vê um homem diferente dos demais. Deus vê um homem com um coração, com os pensamentos diferente dos demais. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja que elementos nós temos na vida deste homem chamado Noé, que identifica, de fato, alguém que serve a Deus, que identifica, de fato, alguém chamado cristão. Quais são os elementos essenciais que nós podemos extrair da vida deste grande homem de Deus, que pode nos refletir em nossos dias? Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. E o primeiro elemento aqui que eu quero ressaltar é a posição. Veja, o primeiro elemento que eu quero aqui ressaltar era a posição de Noé. A Bíblia diz que, embora Noé tenha estes elementos na sua vida que eu vou destrinchar aqui, alguns, não são todos, porque são muitos, nós vemos que Noé também ele foi salvo pelo favor de Deus. Nós vemos que Noé não merecia também ser salvo. Por quê? Porque nós entendemos que Noé também era portador da natureza do pecado. Noé também era portador da natureza do pecado, já com extensão de Adão. Então, a Bíblia diz que Noé, ele vinha da descendência de Adão. Então, a sua natureza já tinha o pecado. Aleluia, glória a Deus. Noé também era portador desta natureza. Noé também era portador da natureza pecaminosa, caída. Bendito seja o nome do Senhor. E ali que se mostrou em Noé a natureza de Adão. A natureza de Adão estava em Noé. Então Deus, quando salva Noé, Deus salva por misericórdia. Deus salva com um favor divino. Deus salva por quê? Porque Noé, embora tendo a natureza de Adão, embora tendo a semelhança de Adão em Noé, a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. Então, meus irmãos, o primeiro ponto aqui a ressaltar é a posição de Noé, embora tendo uma natureza pecaminosa, Noé não se entregava aos pecados cometidos pelaquele povo. A posição dele era uma posição firme
inabalável. Embora tendo uma natureza pecaminosa, Noé não se entregava aos desejos da carne. Embora tendo uma natureza pecaminosa, Noé não tinha no seu coração e nos seus pensamentos coisas más continuamente. Deus olhou para a humanidade e disse no versículo 5, a imaginação do coração dos homens é má continuamente, mas quando olha para Noé, ele vê que o coração de Noé, a mente de Noé, não é como a mente dos homens e não é o sentimento igual daqueles homens perversos. Aleluia, glória a Deus. Então uma posição firme. Embora a semelhança de Adão estivesse nele, tinha uma posição firme. Ele dizia, eu não quero me corromper, eu não quero pecar, eu não quero cometer as atrocidades que estes homens estão cometendo. Veja, Noé enxergava toda a perversidade, Noé enxergava a maldade dos homens, e ele mesmo disse, sem Deus falar nada, ele mesmo disse consigo mesmo, eu não quero ser igual, eu não quero me contaminar, eu não quero pecar, eu não quero fazer essas coisas, eu quero me manter íntegro na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então esta essência, esse elemento chamado posição, é o que falta em muitas vidas. Falta este elemento chamado posição. Uma posição firme, uma posição que não se vende, uma posição que não se troca, uma posição que não tem barganha, que não tem negócio, não. É uma posição firme e firme para resistir às tentações e às articulações de nosso arqui-inimigo chamado Satanás. Aleluia. Glória a Deus. Em segundo, qual é a segunda essência, o segundo elemento da essência que nós podemos identificar na vida de Noé? Segundo, a sua atitude. Veja no versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, qual era a atitude de Noé? A atitude de Noé qual era? A Bíblia diz, Noé era um homem justo. Noé era um homem justo. Praticava a justiça. Esta era a atitude deste homem. Apesar de ser sujeito ao pecado, Noé procurava ser justo, cumprindo a vontade de Deus. No versículo 9 diz completamente isto: Noé era varão justo e reto em suas gerações. E continua, Noé andava com Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Eu já começo a sentir a presença de Deus. Estes elementos nós temos que ter na nossa vida. O primeiro elemento é a posição. O segundo elemento é a atitude em relação ao pecado, embora nós temos a natureza pecaminosa. Mas isso não quer dizer, porque temos a natureza pecaminosa, que vamos nos entregar ao pecado e deixar de ser justos diante de Deus. Não. Escute, tenha esses elementos na tua vida, o elemento da sua posição firme em relação ao mundo, a sua atitude firme em relação ao pecado, de ser justo, de andar com Deus, de ficar com Deus, de caminhar com Deus e de agradar a Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor. Veja, Noé procurava cumprir a vontade divina. A Bíblia diz, estas são as gerações de Noé. E ele andava nas suas gerações. Ele andava reto.
Ele era justo. Aleluia. Glória a Deus. Nós precisamos ser assim hoje. Os filhos de Deus precisam ser assim hoje. Aleluia. Repito, Deus o salvou por graça. Deus o salvou por misericórdia, porque ele também tinha uma natureza pecaminosa, também vinha da